Bom, continuando. E por que, novamente, né, vamos reforçar essa parte? Por que a relação do Benjamin com o Baudelaire? Né? O Benjamin, ele, como eu disse, ele estava interessado em entender como pensar a questão da cidade moderna, especificamente o caso de Paris, a partir dessa leitura dessas ruínas, digamos assim, né, da cidade antiga, da cidade velha. Por isso que Paris era perfeito para Benjamin, era um lugar em transformação, era um lugar, né, em que você começava a ver uma nova forma de se relacionar com o mundo concreto, com o mundo, né, da vida, digamos assim, do trabalho, né, das relações, da sociedade em geral. E a gente tem que entender que a modernidade faz uma transição entre as formas de sociabilidade, né? A gente sai das antigas formas de sociabilidade, basicamente a igreja, a família, a comunidade local, e passa para as novas formas de sociabilidade. As ruas, os cafés, os bares, os parques. Então, as novas formas de sociabilidade, elas contam com a questão do anonimato, com a questão, né, de você não precisar necessariamente ter laços sociais com as pessoas que frequentam esses espaços, né? Você vai num bar, você vai num café, você vai num parque, faz as suas coisas, vai embora e não fala com ninguém. Já a igreja, a família e a comunidade não. É um lugar de laços sociais, de vínculos pessoais, né, de relações de sangue, de relações de fé. Então, essa mudança para o Benjamin é interessante, porque são justamente esses novos espaços de sociabilidade que vão aparecer, por exemplo, nas poesias, no caso do Baudelaire, e nas pinturas impressionistas, como aquelas que a gente viu na última aula que a gente teve juntos, quando eu mostrei a obra do Edouard Manet para vocês e os temas que ele começou a trabalhar, né? Então, de certo sentido, a gente tem que entender que em Paris, na época do Baudelaire, do Manet, e que o Benjamin está estudando já nos anos 20 do século 20, né, que o Benjamin estuda isso. O Benjamin não é contemporâneo de Baudelaire, né? Baudelaire nasceu em 1821, se eu não me engano, morreu em 1867, então, né, Benjamin é um cara já do século 20. Mas, enfim, nessa Paris que o Benjamin está estudando, com essas reformas urbanas que Haussmann faz, com o período de governo do Napoleão III, com toda a modernização da cidade, a expulsão das classes trabalhadoras, a reformulação do espaço urbano, novos mitos são sendo fundados, a construção, né, de obras como o Arco do Triunfo, né, o Champs-Élysées, tudo isso afastando, né, ampliando as ruas, dando valor para o deslocamento dos carros, né, para as pessoas poderem passear nos passeios públicos e fazerem compras nas lojas, as vitrines. Tudo isso são novas situações que o Benjamin está atento e onde ele poderia pesquisar isso, né? Onde ele poderia coletar informações para uma grande obra que ele escrevia chamada As Passagens. E eu vou mostrar para vocês que é a grande obra mesmo, tá? Não sei quem conhece esse livro, mas é esse tijolo aqui, tá bom? Que foi publicado no Brasil. Hoje em dia tem versões menores, mas é uma obra que o Benjamin não acabou de escrever. Ficou escrevendo o tempo inteiro e ele, infelizmente, ele morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se suicidou tentando fazer a saída, né, através da Suíça para a Espanha, fugindo do nazismo. Mas isso, enfim, só um detalhe biográfico do Benjamin, para mostrar que essa obra que ele escrevia basicamente era sobre Paris e Baudelaire é um personagem principal. Por que Baudelaire é um personagem principal nos trabalhos do Benjamin? Tá? Dentro dessa cidade que a gente está falando, de Paris, conforme você vai organizando, neutralizando a diferença, expulsando a pobreza, higienizando, limpando, né, o espaço urbano dos corpos, vamos usar essa palavra, diferentes, ou dos corpos que começam a ser notados como aqueles que não devem pertencer a certos espaços. Isso aí que a gente sabe muito bem como é que isso funciona no Brasil, por exemplo, né? Surge um personagem, ou alguns personagens, tá? Que são os personagens à margem da ordem, os personagens que não deviam estar ali, os personagens que de alguma forma permanecem com estilos de vida da cidade velha dentro da cidade nova. E aí você começa a entender a figura do boêmio, do mendigo, né, do marginal. E esse tipo de figura, ele vai transbordar ou vai criar aderência, digamos assim, com os artistas que não se enquadram nas demandas do novo universo imagético, poético, estético em geral, da burguesia comercial parisiense, que obviamente começa a tomar conta, né, dos meios de sociabilidade mais sofisticados.
Então é nesse sentido que, para você entender de alguma forma a permanência de uma cidade velha dentro de uma cidade nova, ou no mínimo, né, as rasuras, as rupturas, os problemas que vão acontecendo dentro dessa desse novo mito de uma cidade moderna parisiense, você vai em cima desses artistas e desses personagens que, de alguma forma, demarcam ainda, né, as divisões sociais, as questões relacionadas aos problemas de classe, as questões relacionadas aos problemas econômicos, etc. Tá? Então eu vou gravar só mais um vídeo agora, prometo que vai ser o último, para falar especificamente da relação que o Benjamin vê com Baudelaire para estudar isso que a gente está discutindo, ou seja, entender como que a modernidade, a cidade moderna, ela tem dentro do seu mito oficial de renovação, limpeza, ciência, razão, também técnica, também, né, a erupção dessas permanências que rasuram, que são marginais, que perfuram, que demonstram, né, de alguma forma, os problemas inerentes a um projeto de modernidade sempre preparado, como é até hoje de alguma forma, algumas cidades, sempre preparado para lidar com a diferença através de novas disciplinas e de novos saberes que vão surgir também nesse período, né? Saberes relacionados à criminologia, à prisão, aos hospitais, à saúde pública, isolamentos, quarentenas, hospícios, orfanatos, uma série de aparatos e discursos que vão surgir para dar conta dos desviantes da modernidade. Não é exatamente esse o tema do Baudelaire, esse é um tema de outras aulas que a gente vai falar principalmente no Brasil, mas quando a gente falar de modernidade no Brasil, mas é bom ficar atento a isso, tá? Que o Baudelaire e os artistas que o Baudelaire escreve, que o Benjamin também trabalha em Paris, são artistas e poetas que estão atentos a essa produção dessa diferença, digamos assim, ou dessa inadequação da experiência moderna, né, da experiência da modernidade, digamos assim, com o mito da modernidade, enquanto se vendeu durante muito tempo relacionado à ordem, organização, tudo que eu já falei, tá bom? Vou mandar mais um vídeo daqui a pouco.